Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, para o nosso estudo bíblico desta noite. Agradecemos a Deus por esta oportunidade rica de estudar a sua santa palavra. E eu quero convidar você para baixar sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, amado e grandioso Pai, é precioso demais para nós podermos abrir a Tua palavra, tomar conhecimento, Deus, da Tua verdade dada a conhecer a nós. Senhor, é privilégio lutar no nosso dia a dia para moldarmos a nossa vida segundo a Tua santa vontade. Nesta noite, Senhor, pedimos que esteja cuidando dos nossos corações, iluminando as nossas mentes para que tenhamos a compreensão devida da verdade do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas misericórdias renovadas da manhã desse dia e pela abundante graça do Senhor sobre a nossa vida, dando-nos a condição para vencermos, Senhor, os desafios que esse dia já nos trouxe. Amado e grandioso Pai, pedimos do Senhor bênção para esse momento. Que a Tua palavra faça a diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, voltamos já com o nosso estudo de hoje.
Vamos fazer a leitura do Salmo 139. Ele diz-nos assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua do Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Porque tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, esta é uma oração dirigida a Davi, de Davi ao Deus Todo-Poderoso. E nela nós vemos o que de precioso Davi tinha no seu coração, falando com o Senhor, falando com Deus naquele instante. Uma oração ao Deus Todo-Poderoso e a aceitação pessoal. Nós, desta forma, estaremos olhando para esse texto, conhecendo-se e aceitando-se como criação amada de Deus. Meus irmãos, um dos sérios e graves problemas que tem afligido o povo de Deus hoje, sem a menor sombra de dúvidas, tem sido o grande questionamento que ele tem trazido no seu coração pela grande pressão que o dia a dia tem trazido a ele, trazido a nós, que a nossa sociedade sem Deus tem trazido como peso, fazendo com que os nossos valores eles sejam pressionados para que identifiquem-se com ela. Nós vivemos numa sociedade onde os valores eles tornaram-se estereotipados. Vamos caminhar pensando um pouco sobre isso. Primeiro, vamos definir essa palavra, estereótipo. Eu fui buscar no dicionário
online, o Michaelis, e ali o sentido que nós temos aqui apresentado. A palavra estereótipo vem de estéreo, que dá o sentido de dois, duplo, quer dizer, é um tipo que é reproduzido. E ele traz, originalmente no seu sentido gráfico, eu entendo pela explicação do dicionário, que esse sentido que está aqui, o sentido gráfico, uma placa metálica sólida para impressão, em que os caracteres estão fixos ou estáveis, fundidos por meio de um molde de papier-mâché, gesso ou outro material, clichê, estéreo, matriz, ele dá o sentido original para o uso da palavra que temos aqui no nosso dia a dia. O sentido figurado é o sentido que nós usamos normalmente quando nos referimos ao comportamento dentro da sociedade. E o sentido figurado ele é descrito assim: esse padrão formado de ideias preconcebidas, resultado da falta de conhecimento geral sobre determinado assunto. A referência está embaixo. Esse padrão formado de ideias preconcebidas tem trazido uma enorme dor para muitas pessoas que têm tentado se igualar a esses padrões, atender esses padrões, e seguramente grande parte da nossa sociedade, podemos dizer que quase a totalidade delas, vive num padrão diferente do padrão que é estereotipado, exigido, e que a própria sociedade tem as suas dificuldades para que seja atendido. Muitas vezes, de maneira muito preconceituosa e sem fundamentação, esse padrão ele traz prejuízos para os relacionamentos das pessoas. Relacionamento pessoal, relacionamento com as outras pessoas, porque ela dita normas sobre cada um de nós e ela tenta se impor dessa forma. Isso tem gerado, meus irmãos, uma soma de insatisfação muito grande nas pessoas. Isso me faz lembrar da história do Patinho Feio. Nasceu em uma família e quando ali o ovo se vê chocado pela dona Pata, ele nasce e os seus irmãos riem dele, porque ele era muito diferente. Ele não fazia parte da igualdade dos outros patinhos que ali estavam. E ele sentiu-se rejeitado. Nós gostamos e queremos ser aceitos, meus irmãos. Daí a tentativa de atender aos padrões da sociedade. Nós damos uma olhada no que, em como as clínicas de beleza têm se expandido. Cirurgiões plásticos, as pessoas que tratam de correções estéticas, as academias que estão cheias cada dia mais, vendendo inclusive lojas especializadas em produtos para fazer com que o corpo torne-se um corpo mais aceito pelo estereótipo social. Olhem as lojas com as roupas e os trajes que são apresentados. Meus irmãos, boa parte das pessoas não estão procurando esses serviços para um cuidado natural da sua vida no dia a dia. Elas estão preocupadas em atender muito mais às insatisfações que têm consigo mesmo do que buscar a saúde do seu próprio corpo, a saúde de si mesmo, uma beleza que seja simplesmente o resultado de cuidado pessoal. Uma das maiores necessidades do ser humano depois de Adão é a de ser aceito no meio em que está. De todas as criaturas de Deus, irmãos, nós somos a única criatura criada à sua imagem e semelhança. O que nos coloca em posição de destaque dentro da perfeita criação do Senhor.
Isso quer dizer que o ser humano é uma criação muito especial do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Criador. Nós somos assim. Dentre toda a criação de Deus, nós fomos criados de maneira diferente de todos os outros. Deus disse: haja e ouve, haja e ouve. Na criação do homem e da mulher foi diferente. Deus trabalha pessoalmente cada um. Do pó da terra forma o homem, da costela do homem forma a mulher e dá a nós, pessoas, aquilo que ele não deu aos animais, às plantas, à sua demais criação. Irmãos, vamos considerar alguns aspectos olhando para o Salmo 139, que pode nos ajudar quanto à nossa compreensão de quem nós somos. Nós temos algumas coisas difíceis com relação à nossa vida dentro do que a palavra de Deus nos apresenta, quando fala sobre a nossa liberdade e a soberania que Deus tem sobre toda a sua criação. Tem muita coisa que nós não conseguimos entender, mas podemos conhecer aquilo que Deus deixou a nós, aquilo que Deus nos revelou. Primeiro, olhando para o Salmo 139, nós não somos fruto do acaso. É muito importante nós observarmos isso. Nós não somos um mero acidente que a natureza permitiu que acontecesse. Assim tem sido visto por muitas pessoas. As pessoas, os animais, as plantas, são um mero acaso de um curso natural da natureza que é impessoal. Perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Perguntar: por que eu nasci? Perguntar: por que eu tenho esses limites? Perguntar: por que o meu corpo é assim? Por que eu sou desta maneira? Essas são perguntas que muitas pessoas têm feito a si mesmo, têm feito aos outros e têm feito até mesmo a Deus, e que têm incomodado os seus corações. Então, primeiro, é bom sabermos que nós não somos fruto do acaso. Nós somos especiais dentro da criação do Deus Todo-Poderoso. O verso 14, a primeira parte do Salmo 139, diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As palavras de Davi encantam-nos. Dá para pensar em Deus, meus irmãos, formando de maneira muito exata cada detalhe de cada pessoa que existe. Pensar em Deus como aquele artesão, pensando nas peças que devem ser feitas, arquitetando peças absolutamente diferentes e absolutamente belas. Peças perfeitas na mão de um Criador. Irmãos, imaginar que cada parte de cada um de nós não é um mero acaso, mas, meus irmãos, um elaborar rico e precioso do Criador é valorizador demais para nós. Davi diz: me fizesse de modo especial e admirável. E olhe para você. Olhe para a pessoa que está junto de você. Irmãos, podemos dizer que de modo especial e admirável Deus nos fez. Não é uma produção em série, em que no início da produção começa de uma maneira, no final sai um produto finalizado, tem que passar por um controle de qualidade para saber se está tudo igualzinho e funcionando da mesma forma. Não, não somos assim. Cada pessoa é exclusiva e podemos dizer que exclusivamente bela. Então não há estereótipo, meus irmãos.
Há cuidado pessoal dentro da individualidade que existe em cada um de nós e um cuidado belo do próprio Deus. Somos diferentes e essa diferença ela existe por um ato único de Deus fazendo-nos como nós somos. Não temos absolutamente a mesma personalidade. Nós não somos absolutamente iguais, somos semelhantes. Você é único, você é especial, você é admirável. Eu sou único, eu sou especial, eu sou admirável. Não porque sou melhor que você, ou que você seja melhor do que eu, sejamos melhores uns do que os outros. Não porque a aceitação social diz isto, mas porque Deus fez esta afirmação através de Davi. Eu fiz vocês de maneira muito especial e isto é admirável. Você foi cuidadosamente construído e entretecido por Deus. 2. Nós somos conhecidos intimamente de Deus. Isso é importante. Desta forma, meus irmãos, não há o que Deus não conheça em nós. Ele nos conhece perfeitamente. Afinal de contas, Ele criou cada peça, ajustou cada uma delas e fez com que o seu funcionamento, então, viesse a acontecer. Nossa vida está aberta diante de Deus, meus irmãos, mesmo antes de termos nascido, como o Salmo nos diz. Isso também significa que a intimidade dos nossos sentimentos, a intimidade dos nossos pensamentos, ela é perfeita e plenamente conhecida de Deus. Esta é uma das razões que leva-nos à segurança de conversar com Deus. Porque devemos falar com Ele, devemos falar sobre as nossas lutas, nós devemos esperar dEle aquilo que nós precisamos como palavra de sabedoria e resposta às indagações que estão dentro do nosso coração. Estamos falando, meus irmãos, de um Deus que conhece-nos em todos os detalhes e que sabe como cuidar de cada um dos detalhes que Ele mesmo confeccionou e Ele mesmo organizou para que funcionasse tão bem na complexidade do que nós somos. Terceiro lugar, meus irmãos, temos uma história conhecida antes que ela tenha acontecido, ou tivesse acontecido. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Essa expressão é uma expressão que traz um certo mistério em si. Mistério significa que traz em si alguma verdade que nós não conhecemos plenamente porque Deus não a revelou a nós. Conhecemos em parte muito pouco ainda. Nós podemos entendê-la de duas formas diferentes. Uma primeira forma, tudo o que fizermos, o que temos feito e o que faremos foram decretados por Deus e, portanto, são imutáveis. Irmãos, se nós entendermos que tudo acontece dessa maneira, a nossa vida ela terá uma direção e um sentido. Vejam o que Alan Harmon diz para a gente. Ele escreveu no seu comentário sobre o Salmo 119. A extensão da vida é soberanamente determinada por Deus, e com presciência ele conhece a história da vida como se fosse escrita de antemão. Segundo Harmon, nós não temos um decreto estabelecido por Deus com relação aos dias da nossa existência. E isso é importante. Não é fácil compreender o verso que está aí. Mas, meus irmãos, se Deus houvesse decretado cada ato das nossas vidas, seguramente eles aconteceriam exatamente como Deus os determinou, porque Deus os determinou, e o decreto de Deus ele não é
um decreto para ser questionado, mas simplesmente ele é executado no caminhar do tempo em que Deus o determinou. Se fosse dessa forma, Deus tivesse decretado o momento em que eu levantaria a mão, baixaria a mão, moveria a cabeça, que eu realizasse um ato bom, um ruim, ou um pensamento mau, um pensamento bom, isso nos colocaria mais ou menos como um autômato, como um robô programado para fazer exatamente desta maneira. Eu estava vendo a fabricação de micros componentes em uma placa de circuito impresso. É algo fantástico, meus irmãos, a maneira como tudo ocorre ali. A precisão dos movimentos dos braços robóticos encanta. E eles repetem aqueles movimentos com muita precisão. E se um movimento não for repetido com precisão, ele tem que ser corrigido, porque ele tem que acontecer exatamente daquela mesma maneira. Deus nos fez dessa forma. Não somos robôs, não somos autônomos. Deus, mesmo que dentro de limites, deu-nos liberdade e junto dela responsabilidade, o que nos leva a entender que as nossas ações, elas são devidas a nós na liberdade que Deus deu. Ele não é responsável pelas nossas besteiras, pelos nossos atos incorretos, pelas nossas maneiras indevidas de pensar, pelas nossas maneiras impróprias de falar. Nós estamos tratando seguramente de algo que é misterioso para nós. E vemos que Deus, em sua presciência, conhece a história da nossa vida e, de forma muito preciosa, nos dá liberdade dentro das nossas escolhas. Não estou falando aqui sobre salvação, absolutamente. Não é esta a relação. Mas dentro da vida, como criaturas do Senhor, nós temos escolhas para fazer, boas ou ruins, dentro dos nossos relacionamentos e dentro do cuidar da criação tão rica de Deus, esse mandato que Ele concedeu a cada um de nós como pessoas. Isso precisa nos levar a acreditar que na diversidade de cada um de nós, Deus fez-nos desta forma. Fez cada um exatamente como somos, perfeitos dentro da sua criação e especial na pessoalidade de cada um de nós. E tudo isso, meus irmãos, com uma razão muito especial. Paulo, em Romanos 14:8, ele diz o seguinte: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A primeira e a última parte do verso, eu trouxe um destaque. Diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor, porque pertencemos ao Senhor. O nosso propósito é viver diante do Senhor, sabendo que nós somos criados para viver em relacionamento com Ele, para a sua honra e para a sua glória. Infelizmente o pecado desvirtuou tudo isso, mas em Cristo tudo é restaurado. 3. Deus nos ensina que precisamos aprender a amar-nos a nós mesmos. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, do 29 ao 31, eu vou ler, ele está aqui dizendo assim: e Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a ti mesmo. Essa é uma expressão que a palavra de Deus traz direcionada a cada um de nós. Não há
outro grande mandamento que não seja amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então tudo, meus irmãos, é uma relação de amor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. O desprezo de si mesmo, meus irmãos, não é parte do que Deus tem revelado em sua palavra sobre a vida de cada um de nós. De forma nenhuma. Existe algo muito importante que nós devemos parar para refletir. Amar a si mesmo não significa ter um amor egoísta, ter um viver egocêntrico, viver em ciúme e viver em inveja. De forma nenhuma, não é isso. Deus tem nos ensinado que amar a si mesmo é ter cuidado consigo em todas as esferas da própria vida. Então, para isso, nós precisamos olhar para o que podemos aprender dentro do contexto da nossa própria vida e dentro dos valores que a própria palavra do Senhor apresenta. Então o cuidado está em confundir o amor a si mesmo com egoísmo, ciúme e inveja. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos cuidar de nós, olhando para nós dentro da simplicidade do que Deus nos fez. Então, primeiro, vamos olhar aqui 3 aspectos. Desenvolver cuidado físico. Nós precisamos cuidar, meus irmãos, do templo do Espírito Santo. Pecamos muito com relação a isso, seguramente. E precisamos fazer isso não para nos parecermos com aqueles fisiculturistas que estão parecendo homens extremamente grandes, mulheres grandes, em que a sua definição masculina ou feminina, em muitos casos, tem até se perdido com relação a muitas mulheres que têm têm tido um corpo extremamente masculinizado pela definição dos seus músculos. Não entro na questão aqui de dizer que músculo é coisa para homem, não é para mulher, absolutamente. Mas não é para ficar se mostrando dentro da beleza, porque sabemos que esse exagero também, ao invés de fazer bem, faz mal. 2, desenvolver com cuidado o próprio coração. Né? Não o órgão que bate no peito, mas cuidar dos sentimentos, cuidar das emoções, cuidar da maneira de pensar, meus irmãos. Quando Paulo diz que nós devemos cuidar de nós mesmos para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através de uma mudança de pensar, nós olhamos, meus irmãos, para Salomão dizendo que, sobretudo, entre tudo aquilo que temos que guardar, nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, normalmente nós somos extremamente negativos. Diante das situações, pensamos sempre no pior. Se nós olharmos um pouco para as exortações de Salomão, nós vamos observar que ele traz exortação, mostrando que há aspectos positivos e há aspectos negativos. Nós normalmente gostamos de nos centralizar nos negativos. Os salmos também nos ensinam a ver o lado positivo de tudo aquilo que envolve a nossa vida, mostrando a nós que nós não precisamos nos fixar naquilo que não é bom, daquilo que não é saudável, daquilo que não é desejável, segundo o coração daquele que está com o Senhor. Tem um dito popular que de vez em quando a gente escuta. Fala assim: se alguém lhe der um limão, você já tem a matéria-prima para fazer dele uma bela limonada. E uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, eu creio que nos ilustra bem tudo isso. Uma empresa que fabrica calçados, resolveu enviar 2 dos seus representantes para a Índia, para estudar o mercado de vendas ali. E eles deveriam, cada um saindo por uma região, emitir um relatório sobre a impressão que eles tiveram comercialmente falando com a venda de sapatos ali e
para que a empresa então pudesse estabelecer uma estratégia. O primeiro deles, quando chega na Índia, ele olha, observa, então e faz a sua pesquisa e ele envia uma resposta de maneira até urgente para a matriz da empresa, dizendo suspendam todo o projeto Índia. Aqui na Índia, ninguém usa sapatos, todos estavam descalços. Sem saber do primeiro relatório, o segundo envia o seu relatório para a matriz e o seu relatório dizia: vamos multiplicar a nossa produção de calçados, porque aqui na Índia ninguém ainda usa sapatos. Irmãos, os dois olharam e viram a mesma realidade. Na Índia, ninguém usa sapatos. Para um péssimo lugar de investimento, porque ninguém usa sapatos. Para o outro, a excelente oportunidade de investimento, porque ali ainda ninguém usa sapatos. Irmãos, nós temos os dois lados para ver. E, infelizmente, nós olhamos sempre para o pior lado da situação e temos feito isso conosco. Nós temos nos valorizado, não temos nos amado como precisamos nos amar, e nós temos olhado em nós e visto em nós apenas aquilo que é de ruim, e temos esquecido de que Deus fez-nos a sua imagem e semelhança, deu-nos valores, e que não há ninguém criado por Deus que não tenha valores, habilidades, facilidades, que não tenha em si algo que de fato o faça importante no meio, na sociedade, na vida da sua família ou onde quer que Deus o tenha colocado. E meus irmãos, 4. Nós precisamos desenvolver uma boa vida de relacionamentos. A convivência com outras pessoas ela é muito importante. E nós precisamos desenvolver bons relacionamentos, ter boas amizades, estarmos envolvidos com as pessoas de maneira que nós não vivamos simplesmente no isolamento, na individualidade de cada um de nós. É muito importante nós entendermos que a comunidade da fé, o povo de Deus, ele não é perfeito. Mas, meus irmãos, ainda segundo Deus, é o lugar onde os filhos de Deus precisam estar e é onde os relacionamentos precisam ser desenvolvidos. Os relacionamentos, eles são difíceis, mas eles são necessários. E nunca devemos nos esquecer que relacionamento é uma via de mão dupla. Nós nos relacionamos e o outro se relaciona conosco. Os caminhos começam em nós. Os caminhos começam, meus irmãos, nas nossas atitudes, na nossa decisão de relacionarmos. Eles começam em nós na compreensão de que todos nós somos diferentes, de que todos nós somos perfeitos dentro da criação de Deus, mas não perfeitos nas atitudes que devemos ter de uns para com os outros, porque estamos sendo ainda moldados à pessoa, à semelhança da pessoa de Cristo Jesus. Então estamos cheios de defeitos e nós precisamos saber que nós somos, cada um de nós, perfeitos dentro da criação de Deus, para sermos exatamente aquilo que Deus quis e propôs para que nós fôssemos. Essa vida que nós temos, com todas as diferenças e limitações, elas existem, meus irmãos, para vivermos para o Senhor, pois somos dele uma propriedade exclusiva. Nunca percamos isto, meus irmãos, de vista, nunca percamos isto de foco. Sabemos, meus irmãos, que temos valor, isso é importante. E temos valor porque nós não somos frutos do acaso, Deus criou-nos.
Temos valor porque Deus fez-nos de maneira muito especial, porque Deus conhece-nos intimamente, porque Deus tem mostrado que nós precisamos nos amar de fato e não sermos egoístas, não sermos egocêntricos, não sermos ciumentos, não sermos, meus irmãos, pessoas que estão mais interessados em tomar do outro ou ter o do outro, mas cuidar de si mesmo de maneira tal que pensemos aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é de fato positivo. Isso deve ocupar a nossa mente. Cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas que estão próximas de nós. Vamos ter mais um momento de oração. Santo e eterno Pai, obrigado por sabermos, nosso Deus, que temos valor porque nós não somos fruto de um acaso natural. Nós somos talhados, moldados, criados pelo Senhor de maneira maravilhosa, de maneira espetacular, de maneira única. Senhor, agora precisamos aprender a viver com as pessoas na diferença que temos. Nos relacionarmos bem, nos tolerarmos, nos amarmos. E para isso nós precisamos entender o que significa amar ao Senhor e precisamos nos amar de maneira correta. Perdoe-nos por tantos relacionamentos partidos e abençoe-nos, Senhor, na restauração da nossa vida e no valor que precisamos dar, sabendo, Senhor, que o Senhor, de maneira muito especial, formou a cada um de nós e transformou-nos, Senhor, dentro do que éramos, como pessoas que não queriam o Senhor, em pessoas que agora te conhecem e têm aprendido a te amar. Obrigado, Pai. Cuide de nós. Abençoe-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus edifique você, que Deus te fortaleça, que Deus te renove de maneira grandiosa em Cristo Jesus. Uma boa noite e lembre-se, valorize quem você é, porque Deus te valoriza. Deus te abençoe. Amém. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandou
bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandou